Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre improbidade administrativa. A improbidade administrativa ela é tratada pela Lei 8429 de 2000. A improbidade administrativa é tratada pela Lei 8.429 de 92, mas ela sofreu grandes alterações pela Lei 14.230, que foi publicada agora no dia 25 de outubro de 2021. Então, esse tema é extremamente interessante e vai cair adoidado, como é uma alteração legislativa e é importante, vai cair muito nos concursos públicos, vai cair muito na prova da OAB, então é importante a gente ficar ligado com isso. Bom, a improbidade administrativa ela tem um tratamento constitucional, aparece lá no artigo 34, parágrafo 4º da Constituição, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas na lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, esse é o dispositivo constitucional que trata da matéria. Quais são os sujeitos passivos, quer dizer, quem sofre a improbidade administrativa, quem é vítima dos atos de improbidade administrativa? A administração pública em geral, a administração direta, seus órgãos, os entes federativos, e a administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, todos esses entes da federação, todos esses entes administrativos e órgãos, eles podem sofrer por atos de improbidade administrativa. E o que se visa com a alteração da lei é a preservação do patrimônio público e patrimônio social também. Nós precisamos saber quem são aqueles que estão sujeitos à lei de improbidade como sujeitos ativos, quer dizer, aquelas pessoas que podem praticar atos de improbidade administrativa. No geral, o artigo 2º da lei vai falar que quem pratica atos de improbidade são os agentes públicos. E esse conceito de agentes públicos que a lei utiliza é um conceito mais amplo possível. Pode ser pessoa, o agente público, o agente político, o servidor público, aquele que exerce, ainda que transitoriamente, uma atividade pública, remunerada ou não. Então pode ser qualquer pessoa, até mesmo um estagiário, até mesmo um particular que atua em colaboração com a administração pública, como um mesário nas eleições. Então, ele não recebe, ele não é remunerado por isso, mas ele está atuando ali como agente público e, por conta disso, ele pode, enquanto nesta função, praticar algum ato de improbidade administrativa. Bom, está no artigo 2º da lei. E aí o artigo 2º, ele vai falar também sobre os particulares. Diz o parágrafo único, no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, se o particular também celebrou algum contrato ou algum acordo com a administração pública, ele pode praticar ato de improbidade administrativa também. Então, quer dizer, está sujeito às sanções desta lei. E aí vai falar sobre a pessoa dos sócios, que os sócios, em regra, não respondem, mas podem vir a responder. Então, até os sócios de empresa, eles podem ser afetados. Isso vai falar o artigo 3º da lei. Bom, ainda com relação aos sujeitos políticos, aos sujeitos ativos, os agentes políticos, a gente pode perguntar, eles respondem por atos de improbidade administrativa? Bem, a decisão, a posição hoje que prevalece é que os agentes políticos eles respondem sim a atos de improbidade administrativa, com exceção do presidente da República. Por o presidente da República ter uma disposição expressa com relação a crimes de responsabilidade, ele não responde pela lei de probidade, mas responde por crimes de responsabilidade.
que estão lá no artigo 85 da Constituição. Bom, e aí tem um tema de repercussão geral 576, que vai falar especificamente dos prefeitos, vai dizer que não impede que os prefeitos respondam por responsabilidade, por crime de responsabilidade e também pela lei de improbidade, sem problema. A última decisão do STF que fala sobre a questão é a petição 3240. Os agentes públicos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório, tanto da responsabilização por atos de improbidade, quanto pela responsabilização por atos político-administrativos, que são os crimes de responsabilidade. Então, esse julgado é muito importante porque ele firma a posição atual do STF sobre a matéria. Bom, ainda com relação a sujeitos ativos, o artigo 3º ele vai falar que as pessoas que induzam ou concorram dolosamente com agentes públicos, esses também respondem por atos de improbidade administrativa. Daí, quais são esses atos de improbidade? Os atos de improbidade administrativa são de 3 tipos. São aqueles que importam em enriquecimento sem causa, que vai aparecer no artigo 9º. São os atos que causam dano ao erário, que estão no artigo 10º. E os atos que atentam contra a administração pública, que aparecem no artigo 11 da lei. Tá? Então, o artigo 11 da lei vai falar a respeito desses atos de improbidade. A gente tem que fazer uma observação que havia uma previsão no artigo 10A, que ele falava sobre concessão de alguns benefícios fiscais. Aquilo era tratado como ato de improbidade administrativa, a nova lei revogou isso. Certo? Agora, o que é importante, importantíssimo que essa lei modificou? Essa lei, ela retirou os atos de improbidade culposos. Ora, quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente quer se referir a um ato de desonestidade. É uma ilegalidade qualificada. Então, eu não pratiquei apenas uma ilegalidade. Eu pratiquei uma ilegalidade com intenção de tirar vantagem, de praticar alguma desonestidade. Então, essa nova lei, ela veio corrigir uma falha que existia na lei. Ela não é ainda a lei das melhores, não é o ideal que a gente quer, mas ela já trouxe um grande avanço, porque ela vai falar que o ato de improbidade ele sempre tem que ser doloso agora. Então acabou aquela discussão que existia na doutrina, falando que eu não podia ter atos de improbidade culposos, que a lei falava que podia, mas aí eu trato alguém que atua com culpa da mesma forma que alguém que atua com dolo. E aí o legislador teve o cuidado de tratar o que é o ato doloso, para que não houvesse dúvida. Então, o parágrafo 1º do artigo 1º vai falar que consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, ressalvados os previstos em lei especial. Então, pode haver alguma lei especial que fala, isso aqui é um ato de improbidade administrativa. Então, tudo bem. E aí o parágrafo 2º vai dizer que considera-se ato ato doloso a vontade livre, considera-se dolo a vontade livre e consciente de quê? De praticar o ato? Não. A maioria dos atos, os atos são praticados pela vontade do agente, sempre. Essa não é a questão. Quando eu falo de dolo, eu quero alcançar um resultado específico. Então, a lei vai dizer que será dolo, será uma conduta dolosa, aquela em que o agente quiser provocar um ato danoso. Então, causar dano ao erário não é ato de improbidade. Causar dano ao erário, querendo praticar o dano, querendo causar o dano, aí se torna um ato de improbidade. Porque às vezes a pessoa esquece um equipamento ligado, ele agiu com negligência, tudo bem, ele agiu com culpa, mas ele não quis provocar um resultado contra a administração pública. E esse resultado foi alcançado. Mas não foi pela vontade do agente, foi pelas circunstâncias do caso concreto. Então, isso não é ato de improbidade. Bem? E aí, o parágrafo 3º do artigo 1º vai dizer que o mero exercício de função ou desempenho de competências públicas
sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, quer dizer, a finalidade do agente era causar o dano, a atividade do agente era causar um enriquecimento sem causa. Então, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, essa lei, ela teve por objetivo limitar a área de alcance da lei de improbidade. Ao contrário do que alguns podem dizer, que essa lei veio para restringir o campo de atuação do combate à corrupção, não é nada disso. Eu falo que é combate à corrupção quando alguém pratica um ato querendo causar um resultado, querendo causar um dano erário, querendo ter um proveito econômico, que esses são os casos principais de corrupção, tá? E não por um ato culposo. Isso não é. Eu não ajo com culpa, eu estou sendo corrupto por isso. Eu vou ser corrupto quando eu quiser alcançar um resultado. E a lei colocou isso muito claramente, isso é muito importante.